Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar sobre equilíbrio químico. Perfeito? Aula de hoje, conceitos iniciais, constante de equilíbrio em função das concentrações molares, o Kc, constante de equilíbrio em função das pressões parciais, Kp, e equilíbrios heterogêneos. Bom, o que é o equilíbrio químico? Primeiramente vamos ver o que é uma reação química. Reação química é você parte de reagentes que recombinam-se entre si as ligações químicas para formar produtos. Se essa reação tem um único sentido, os reagentes se tornam produtos e os produtos não têm afinidade entre si, você tem uma reação irreversível, correto? Porém, existem reações químicas, turma, que a partir do momento que você reage, ocorre a reação entre os reagentes formando produtos, os produtos ainda assim têm uma afinidade química entre si e são passíveis de eles reagirem entre si e formar os reagentes novamente. Isso é uma reação reversível. Reações reversíveis e irreversíveis, elas são caracterizadas pelas flechas. Vamos lembrar lá? Nós temos uma equação, uma reação de de A com B, gerando AB. Melhor colocar aqui, A com B, gerando AB. O sentido dessa flecha mostra que A reage com B, formando AB, e é só esse sentido de reação. Podemos ter algumas reações, turma, na qual nós teremos aonde AB reage formando CD, e CD pode reagir entre si, formando AB novamente. Nesse primeiro momento aqui, nós temos uma flecha que indica um sentido único da reação. Nesse segundo momento, essa seta dupla indica que a reação pode acontecer tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Certo? Então, primeira coisa é entender o que é uma reação reversível e uma reação irreversível. Visto isso, quando nós temos reações reversíveis num determinado sistema, chega um momento que a quantidade de reagente que você tem, se transformando em produto, a concentração começa a se estabilizar, dado que, ao mesmo momento que você está tendo reagente se transformando em produto, você vai ter produto se transformando em reagente. Então vai ter um momento que a velocidade de ambos os sentidos das reações vai se equiparar. E a concentração, tanto do reagente como do produto, vai se manter constante. Isso é característico do equilíbrio químico. Olha aqui essa análise de gráfico. Nós temos aqui, velocidade direta, velocidade inversa. Velocidade direta é a velocidade da reação direta, ou seja, da esquerda para a direita. Inversa é a reação dos produtos para reagentes, certo? Então olha aqui, nós temos aqui o nosso gráfico. Ocorre a reação química. A velocidade da reação direta começa no ápice e ao decorrer do tempo ela diminui. A reação inversa, a velocidade dela começa devagar. E ao decorrer do tempo, ela aumenta. Até que chega um momento, um determinado tempo, que ambas as velocidades são iguais. Quando isso acontece, nós determinamos que a reação ela está em equilíbrio. Concentração. A concentração dos reagentes começa alta. E a concentração dos produtos começa zero. Quando vai uma reação química, você não tem produto. Você só tem reagente. Colocou os reagentes para reagir entre si, reagente começou a diminuir, produto começou a aumentar, de tal maneira que vai chegar um momento, uma reação reversível, que a concentração dos produtos, ela estabiliza, e a concentração dos reagentes também estabiliza. Por quê? Porque a partir do momento, turma, os reagentes vão estar se formando em produtos, e os produtos em reagentes, e como a velocidade é igual, a concentração vai permanecer, vai ser constante, certo? A concentração de reagentes não vai ser igual à concentração de produtos. A concentração de reagente, a concentração de produtos é constante. Não pode confundir isso, certo? Então, basicamente, a gente pode dizer que equilíbrio químico é uma reação reversível, na qual a velocidade da reação direta é igual à da reação inversa e, consequentemente, as concentrações das substâncias participantes permanecem constantes. Vale ressaltar, as reações direta e inversa continuam ocorrendo simultaneamente. Não para. O ambiente, a reação continua. Só que como a velocidade é igual, tem uma falsa ilusão que pode ter parado. Mas não, a reação está acontecendo a todo momento. Nos equilíbrios, a velocidade de reação direta é sempre igual à velocidade da reação inversa.
A não ocorrência de mudança no sistema significa que as concentrações de equilíbrio permanecem constantes. Esse tipo de equilíbrio é obtido em sistemas fechados a uma dada temperatura, certo? Se você altera a temperatura, você vai alterar o equilíbrio químico, certo? Bom, quando a gente conversa sobre equilíbrio químico, a gente consegue quantificar isso através da geração de uma constante. A primeira constante é a constante em função das concentrações molares. Nós temos a reação ali, ó, que eu até escrevi aqui ela já. Vou até utilizar ela aqui. Só ajustar aqui, ó. Deixar bonitinho. Ó, nós temos A reagindo com B, formando C e D e vice-versa. É um sistema homogêneo, certo? Vale ressaltar que, supondo que as reações estão ocorrendo nos dois sentidos, então o que ele pode determinar, turma? Olha lá, que a velocidade 1, que é uma constante 1 da concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes, é igual à velocidade 2. De tal maneira, então, que K1 é igual a K2, logo, a constante de equilíbrio, que a gente fala, Kc, ela é igual. Toda a constante de equilíbrio em função da concentração. Ela é igual à concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, certo? Sobre a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Sempre, certo? Essa é a constante das concentrações. Vale ressaltar que o valor de Kc varia muito do equilíbrio para outro e ele pode sofrer com alteração da temperatura. Muito importante. Toda vez que a gente fala de Kc, de constante de equilíbrio em favor da concentração, a gente só utiliza os estados da matéria que estão no estado gasoso, os elementos, as substâncias que estão no estado de agregação gasoso ou em solução aquosa, porque você consegue mensurar isso, certo? É mensurável a variação da concentração, perfeito? Quando está em estado sólido ou fundido, você não consegue averiguar essa situação, por isso então você não considera eles na parte aqui do cálculo da constante de equilíbrio. Bom, continuando aqui. Nós temos aqui, ó, por exemplo, ó, dois óxidos nítricos reagindo com oxigênio, formando 2 dióxidos de nitrogênio, de tal maneira que, ó, Kc é igual o produto, a concentração do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico, ó lá, ó, NO2 elevado a 2. Por quê? Porque nós temos 2 NO2, certo? Isso tudo dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Olha lá, NO elevado ao quadrado, porque temos 2 NO. Oxigênio elevado a nada, elevado a 1, porque só temos 1 O2, 1 mol de O2. Realizando o cálculo dessa constante em determinada temperatura, a gente verifica que a constante de equilíbrio da concentração molar dessa reação é de 6,45 vezes 10 à quinta, certo? Um valor superior a 1, correto? Na reação da síntese da amônia, nós temos ali, ó, turma, nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, produzindo amônia gasosa. A constante se dá pelo produto elevado ao quadrado, porque nós temos 2 mols de amônia, então a concentração do produto elevado ao quadrado, a concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes, nitrogênio elevado a 1, hidrogênio elevado a 3. O cálculo dessa constante verificou-se que é de 2,37 vezes 10 a menos 3, ou seja, um valor inferior a 1. O que isso quer dizer, turma? Basicamente é o seguinte, quanto maior for o Kc, maior será a extensão de ocorrência da reação direta. Essa reação aqui, ó, que tem um Kc maior do que 1, ela tende a ocorrer da esquerda para a direita. Enquanto que, quanto menor for o Kc, maior será a extensão da ocorrência da reação inversa. Ou seja, uma reação que possui um Kc inferior a 1, ela vai ter uma tendência de que a reação ocorra da direita para a esquerda, certo? No caso da reação da amônia, é mais provável que ocorra uma decomposição da amônia do que a síntese dela. Então tem que ter isso em mente. Quando a gente vai relacionar a constante de equilíbrio, a gente pode também
verificar o grau de equilíbrio alfa, que é a relação entre a quantidade de mol consumida de um reagente e a quantidade de mol inicial desse reagente, que é dado por alfa. Basicamente uma fração, alfa sempre vai ser menor do que 1, e normalmente essa expressão ela é multiplicada por 100 para se dar uma porcentagem, certo? Ser expressa em porcentagem. Visto isso, quando a gente faz uma comparação da constante de equilíbrio com esse grau de equilíbrio, você vê que ambos variam com a temperatura, a constante de equilíbrio não varia com as concentrações da substância, o grau de equilíbrio varia, e também a constante de equilíbrio não varia com a pressão, mesmo que no equilíbrio haja substâncias gasosas, e o grau de equilíbrio varia com a pressão quando pelo menos uma das substâncias for gasosa. Então tem essa diferença entre ambos os conceitos. Bom, outro tipo de constante de equilíbrio que nós temos é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, que é basicamente, ela segue a linha de raciocínio da constante de equilíbrio a favor das concentrações, só que aqui ela verifica a pressão parcial de cada gás. Uma vez que em equilíbrios em que pelo menos um dos participantes é um gás, a constante pode ser expressa em termos de pressão parcial. Nós temos aqui a reação de A com B gerando C e D, ambos todos são gasosos, de tal maneira então que você pode expressar essa constante de equilíbrio em função da pressão parcial. Vale dizer que na expressão da constante de equilíbrio da concentração não devem ser representados os componentes sólidos e solventes puros, como a gente já havia falado, tem que estar em solução aquosa ou no estado gasoso. Na expressão do Kp, da constante em função da pressão parcial, se só trabalha com gases, só com gases. Se a substância não está no estado de agregação gasoso, você não utiliza ela no cálculo do Kp. Vale ressaltar também que tanto o Kc quanto o Kp, eles variam apenas com a temperatura. Perfeito? Uma relação que nós podemos ter entre a constante de pressão parcial e a constante de concentração molar é a seguinte. Olha aqui, nós temos um determinado reação de AB se tornando C, tudo gasoso, uma reação reversível. Nós podemos expressar então Kc como a concentração de C sobre a concentração de A e a concentração de B, e o Kp pela pressão parcial de C sobre a pressão parcial de A vezes a pressão parcial de B. Para descobrir a pressão parcial de cada gás, a gente pode utilizar lá PVNRT aplicado a cada uma dessas estruturas. Como no gás lá nós vimos que N sobre volume, tem-se então que a concentração do gás é a quantidade de matéria sobre o volume, a gente pode substituir então o PVNRT por a concentração de cada um dos gases, de tal maneira que a gente pode ajustar isso, substituindo ali na constante de pressão parcial, essa concentração dos gases, gerando no final uma equação que pode ser utilizada, na qual que temos a constante da pressão parcial, ela se dá pela constante da concentração molar, vezes R vezes T, elevado pela variação da quantidade de matéria que esse elemento químico apresenta. Perfeito? Isso aqui é uma dedução da fórmula. Normalmente, quando for pedido para vocês aplicar descobrir uma constante parcial, a constante da pressão parcial baseado na constante de concentração, eles vão te fornecer os dados necessários para isso. Certo? E equilíbrio heterogêneo. Equilíbrio heterogêneo, turma, ela entra naquela ideia quando nós temos uma reação química reversível, só que um dos estados de agregação, ou vários, não são compatíveis com aquilo que nós estávamos conversando com a constante da concentração molar ou com a constante da pressão parcial. Olha aqui, nós temos três reações. A primeira reação, carbono sólido reagindo com dióxido de carbono para formar monóxido de carbono. Carbono sólido reagindo com gás e com gás. Como que fica o Kc dessa expressão? Vamos lá. Constante de equilíbrio em favor da concentração, constante em favor da pressão parcial, certo? Primeira reação ali, Como que fica o Kc? O Kc dela, a constante de concentração, é igual à concentração dos produtos. Vamos ver. O produto dela é monóxido de carbono. Está no estado gasoso? Opa, está no estado gasoso. Então podemos usar CO, certo? Gasoso, elevado a seu coeficiente. O coeficiente dele é 2, elevado a 2.
Tudo isso aqui dividido pela concentração dos reagentes. Primeiro reagente, carbono, estado sólido, não usa. Segundo reagente, dióxido de carbono, está no estado gasoso. Opa, pode usar. Então, no caso de uma mistura num sistema heterogêneo, dessa primeira reação, a concentração de monóxido de carbono sobre a concentração do dióxido de carbono gasoso se dá, você consegue o Kc por essa associação. O Kp dela, a constante por pressão parcial, você consegue pela a pressão parcial, opa, a pressão parcial do monóxido de carbono elevado ao seu coeficiente sobre a pressão parcial do dióxido de carbono elevado ao seu expoente, ao seu coeficiente aqui, que no caso não tem, né? Só arrumar aqui. Certo? Segunda reação que nós temos ali para elucidar, olha lá. Qual que é a constante de concentração dela? Temos ali, ó, carbonato de cálcio sólido reagindo, formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Kc se dá concentração do produto, opa, óxido de cálcio, estado sólido, não usa. Dióxido de carbono, estado gasoso, pode usar. Então a concentração de CO2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, no caso é 1, divididos por a concentração do reagente. O reagente está no estado sólido, opa, não usa. É 1. Logo, o Kc dessa reação se dá apenas pela concentração do dióxido de carbono. Como que dá? Vou até deixar aqui para economizar espaço. O Kc se dá apenas pela concentração do dióxido de carbono. Qual que é a constante da pressão parcial? Ué, se dá pela pressão parcial do CO2. Kp é igual à pressão parcial do CO2. Simples assim. E no último caso? No último caso, turma, ó. Certo? Como que é o Kc? Nós temos ali, ó, o cobre 2+, reagindo com zinco sólido, produzindo cobre sólido e zinco 2+. Como que fica o Kc? O Kc, a constante de concentração, ela se dá pela a concentração do produto em solução aquosa, zinco 2+, aquosa, certo? Sobre a concentração do reagente que está em solução aquosa, que é o cobre. Certo? E o Kp? O Kp não tem. Por quê? Porque nessa reação nós temos apenas solução, nós temos estado de agregação aquoso, não temos gases. E a constante da pressão parcial se dá apenas com a presença de gases. Certo? Para encerrar a aula, exercício aqui para rever os conceitos. Cefet Paraná. Com relação ao equilíbrio químico, afirma-se: o equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o meio ambiente. Correto, lembra que ele comentou? Não existe troca de matéria com o meio ambiente, então não existe um outro fator ambiental que vai estar influenciando esse equilíbrio. Correto. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas do sistema, concentração, densidade, massa e cor, permanecem constantes. Correto, turma. Não ocorre alteração nas propriedades macroscópicas. Porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, produtos e reagentes estão sendo formados ao mesmo tempo. Então, ocorre uma manutenção na concentração, mantendo constante. 3. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas do sistema, como colisões entre moléculas, formação de complexos ativados e transformações de algumas substâncias em outras, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. Correto. Esses aspectos microscópicos, a reação ela não para. O problema de muita gente com equilíbrio químico é pensar que a reação está estática. Não, ela não está estática, ela está acontecendo a todo momento. Só que a reação direta ela é proporcional à reação inversa em velocidade. A velocidade de ambas é a mesma, então causa uma falsa impressão de que você parou a reação. Mas não, ela está acontecendo a todo momento. Tal prova é que se você retira um dos componentes,
você vai visualizar uma alteração nesse equilíbrio. Perfeito? Com isso, então, nós encerramos a aula. Eu agradeço a atenção de vocês, turma, e aguardo vocês ainda nas próximas aulas, onde nós vamos discutir um pouco mais aí sobre equilíbrio químico. Um grande abraço, até!